Prezados, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de vigas isostáticas, tá? Tanto no que diz respeito à avaliação das reações de apoio, como na avaliação dos esforços internos solicitantes, tá bom? Na aula anterior, né, na parte 1, nós tratamos de uma vigazinha engastada com a carga concentrada na extremidade livre, tá? E resolvemos ela, né, na seguinte sequência, que se repete: a avaliação das reações de apoio, avaliação dos esforços internos solicitantes e diagrama de esforços internos solicitantes, tá? Faremos o mesmo para a viga que nós vamos resolver hoje. No entanto, a viga que resolveremos hoje, ao invés de apresentar uma carga concentrada na ponta, né, trata-se também de uma viga engastada, onde nós apresentamos aqui apenas um modelo de cálculo. Ao invés de termos uma carga concentrada na ponta, nós temos uma carga distribuída, que é uma carga que pode advir do peso próprio da viga, peso de uma alvenaria que está apoiada ou sobre a viga, peso de uma laje que está chegando na viga, enfim, peso de pessoas, cargas acidentais, que se distribuem, ou que podemos assumir, se distribuir ao longo da nossa viga, tá? Nós vamos apresentar inicialmente uma carga distribuída que varia em função da coordenada x, né? Que corre ao longo da viga, tá? E depois vamos resolver a mesma viga para dois tipos de carregamento: para uma carga uniformemente distribuída e uma carga linearmente distribuída, tá? Que seriam casos particulares do que nós vamos tratar agora. O mais importante é ficar atento ao fato dessa carga distribuída se distribuir por unidade de comprimento, ou seja, se distribuir por unidade de comprimento da minha viga, tá? A unidade desse carregamento no sistema internacional seria Newton por metro. E para sermos mais precisos, né, esse tipo de carregamento ele pode variar ponto a ponto ao longo da minha viga, tá? Mas caso mesmo não variasse, fosse um carregamento uniforme, vamos supor 5 newtons por metro, para uma viga que tem 25 metros de comprimento, né, supondo que ela é igual a 5 metros, tá? Nós teríamos 5 newtons por metro linear da viga. Logo, para os 5 metros de viga, nós teríamos um total de 25 newtons distribuídos nos 5 metros, tá? Então, essa seria a ideia, né, mais simples do que seria, né, o que representa esse carregamento distribuído por metro linear da nossa viga, tá? No entanto, o nosso caso aqui representado é um carregamento que varia ponto a ponto. Como ele varia ponto a ponto, uma definição mais rigorosa do mesmo seria pegarmos, né, um trechinho infinitesimal da viga com comprimento dx. Nesse trechinho nós teríamos uma força resultante atuando sobre ele, que também seria infinitesimal, uma vez que o trecho é infinitesimal, dr, que atuaria na mesma direção e no mesmo sentido de qx, tá? A rigor, a definição de qx, utilizando esses valores infinitesimais, seria a seguinte: Q de x seria igual a força dr resultante que atua no trechinho infinitesimal dx sobre dx, tá? Embora o tamanho do trecho de viga seja infinitesimal e a força resultante atuando sobre ele também seja infinitesimal, a razão entre eles
pode assumir um valor finito, que seria o nosso carregamento distribuído, tá? Então, basicamente, eu tenho aqui, né, usando o cálculo diferencial, né, razões entre diferenciais, tá? Razões entre diferenciais. Isso vai nos permitir, também usando o cálculo integral e diferencial, avaliarmos uma resultante que atua ao longo de toda a minha vida. E de que forma? Essa resultante seria a somatória desses infinitos ou infinitas forças infinitesimais resultantes da ação do carregamento distribuído no elemento diferencial de x, tá? Essa somatória de infinitos, né, elementos infinitesimais seria a nossa integral, tá bom? Seria a nossa integral. Ok? Nós podemos, né, o engenheiro ele faz esse tipo de coisa, né, tratarmos a relação de elementos diferenciais, né, tratar a relação entre elementos diferenciais como fosse uma fração. Então, basicamente, teríamos dr igual a q de x dx, tá? Logo, essa integral passaria a ser uma integral de dr dx dx, ou seja, uma integral de q de x dx. Logo, ao mudarmos o elemento diferencial na integral, ao invés de termos uma integral em r, né, que seria um elemento infinitesimal da nossa resultante, né, nós passaremos a ter a integral em x. Se a ideia é avaliar a resultante desse carregamento distribuído ao longo de toda a minha viga, o nosso x precisaria variar de 0 a L, percorrendo toda a minha viga. Tá? De 0 a L. Então, basicamente, a resultante desse carregamento distribuído seria igual à integral de q de x dx de 0 a L. Tá? De 0 a L. Então, assim poderíamos calcular, ou seria possível avaliarmos a resultante desse carregamento distribuído. Tá? É uma resposta importante, mas não completa. Porque além de sabermos o valor dessa resultante, é importante saber onde ela se posiciona ao longo de minha viga. Tá? Então, basicamente, eu vou ter aqui essa resultante R, né? Essa resultante R, que se posiciona, né, ao longo da minha viga, vamos posicioná-la em relação ao engaste, que se posiciona em D, que seria o braço de alavanca, vamos supor assim, dessa carga resultante em relação ao engaste, tá? Ao apoio. Ok? Então, para termos uma resposta completa, precisaríamos saber não apenas a resultante desse carregamento distribuído, mas onde ela se posiciona. E com isso, obtermos o que nós chamamos de carga concentrada estaticamente equivalente ao carregamento distribuído. Tá? É um sistema de forças, nesse caso uma única força, estaticamente equivalente ao carregamento original, que é um carregamento distribuído. Ok? Para que possamos avaliar D,
nós vamos impor, né, uma equivalência de momentos. Um deles promovido por R, que é a resultante, e o outro promovido pelo carregamento distribuído. Então, o momento resultante em relação ao engaste, tá? O momento horário seria igual a resultante R vezes seu braço de alavanca, tá? E o momento promovido pelo carregamento distribuído seria igual a uma somatória do momento infinitesimal promovido por R, né? Promovido por dr, desculpa, em relação ao engaste. Tá? Esse momento infinitesimal promovido por dr em relação ao engaste, também horário, vai ser igual, né, dmr vai ser igual a dr vezes x, né? A rigor, né, vocês poderiam, né, imaginar ou supor que dr, que está atuando no trecho infinitesimal dx, poderia estar atuando no meio do trecho dx. Então, ao invés de termos um braço de alavanca x, teremos x mais dx sobre 2, vamos supor. Tá? Só que o elemento infinitesimal dx, ele é desprezível, sobre 2, né? É desprezível em relação a x. Então, mantemos aqui apenas x. Tá? Como dr é igual a qx dx, nós ficamos com q de x vezes x dx, como sendo o momento infinitesimal promovido por dr em relação ao engaste. Tá? Uma vez que x seria o braço de alavanca de dr em relação ao engaste. É bom ficarmos atentos que x varia de 0 a L. Ou seja, esse drzinho, ele corre toda a minha vida, tá? Então, esse dmr seria um momento infinitesimal devido a um dr localizado em x, né? Aproximadamente em x ao longo da minha viga, atuando em dx, tá? Então, para obtermos o momento resultante de todo o carregamento Qx em relação ao engaste, nós precisamos realizar essa integral de dmr, né? Que seria equivalente à integral de Qx x dx, fazendo x, evidentemente, variar de 0 a L para percorrer toda a viga, tá? Percorrer toda a viga. Tranquilo? Então, enquanto a resultante é igual à integral de 0 a L de Qx dx, o momento promovido por essa resultante em relação ao engaste vai ser igual a R vezes D, que é o nosso braço de alavanca, que por sua vez vai ser integral de 0 a L de Q de x vezes x, né? dx. Tranquilo? Onde acabamos de obter uma expressão importante. D, que é o braço de alavanca, vai ser igual a 1 sobre R da integral de 0 a L de Q de x vezes x dx. Tá? Ok? Então, quando se trata de uma viga engastada como essa, com carregamento distribuído, né, variando com x, a resultante de forças, né, desse carregamento distribuído pode ser avaliada por essa integral e ela se posiciona em D, que é a distância em relação ao engaste, né, que vai ser igual a 1 sobre R, integral de 0 a L de Q de x vezes x dx. Tranquilo? Então, esse exemplo ele é interessante, né, para podermos vislumbrar como avaliar, né, a resultante
e o momento resultante de um carregamento distribuído, né? Nesse caso em particular, para uma viga engastada, tá? A partir de agora, vamos explorar essas expressões para avaliarmos, né, vigas engastadas com diferentes carregamentos distribuídos. Em particular, carregamento uniformemente distribuído e carregamento linearmente distribuído, tá bom? Algo que faremos nas próximas aulas. Então, memorizar essas duas expressões para a resultante, né? E para o braço de alavanca, para podermos explorar essas expressões nas próximas aulas, tá bom?